Bem-vindos ao especial de Halloween da Falsa Militante. Esse é o Halloween, tá, gente? Pra começar o episódio com aquele afronte, né? De sempre. Os vozes. Seja muito bem-vindo. Os vozes. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Fábio Danilewski. Eu sou a Mônica. Eu sou o Jefferson. Eu sou a Tati e esse é o Falso Militante. E antes da gente começar o episódio, que hoje é sobre Halloween, nós vamos para os recadinhos da semana. Pra você que não é inscrito no nosso canal no YouTube, você pode se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, ouvir os nossos episódios nas plataformas de streaming e nós esperamos por vocês. E claro, seguir a gente no Instagram, ok? Então, gente, como eu acho que já deu pra perceber, né? Vai ser um episódio muito gótico, né, É, Mônica? trevoso, eu gosto muito. É uma data Louvado muito seja especial. Satã. Louvado seja Satã, todos louvando a Satã no dia de hoje. Um mau dia. É, mau dia pra Tem todos. um mau dia pra todo mundo. E aí, tudo mal? Tudo mal. Tudo péssimo. Tem os demônios que já chegam bem os brutos, né? Já chega esfregando a vela. Fazer um pacto. Então, o episódio de hoje vai ser sobre o Halloween. Agora a Mônica vai falar um pouquinho da origem do Halloween. Então, gente, como todos sabem, o Halloween no Brasil é comemorado anualmente no dia 31 de outubro, né? O Halloween, a origem da festa do Halloween, possui uma grande trajetória que foi passada de geração em geração. E ela é praticada há mais de 3.000 anos. Surgiu com a cultura celta, que é um povo que era politeísta, e eles acreditavam em diversos deuses relacionados com animais e as forças da natureza, bem naturalista, bem good vibes. E eles celebravam celebravam um festival de Samhain, não sei falar. Sarranho. O qual tinha duração de 3 dias, que começava no dia 31 de outubro. E nessa comemoração, além de comemorar o fim do verão, eles comemoravam também a passagem do ano celta, que começava no dia 1º de novembro. E eles acreditavam que nesse dia os mortos se levantavam e se apoderavam dos corpos dos vivos. E por esse motivo, eles usavam fantasias e a festa era cheia de artefatos sombrios e essas coisas, com o intuito de se defenderem desses maus espíritos e afastarem. Aí mais tarde, durante a Idade Média, a igreja começou a condenar o evento, porque teve toda aquela época da Inquisição, né, da caça às bruxas, e daí que surgiu o nome do Dia das Bruxas. Durante a Idade Média também, os curandeiros eles eram considerados bruxos por se posicionarem contra os dogmas da igreja e as coisas que a igreja acreditava. Então eles eram queimados na fogueira, que foi, né, como eu falei, a Inquisição. Aí, na tentativa de afastar o caráter pagão dessa festa, a igreja promoveu alterações no calendário, de modo que o Dia de Todos os Santos passou a ser comemorado no dia 1º de novembro, o que antes acontecia no dia 13 de maio, para poder apagar um pouco essa festa pagã. Daí que o nome Halloween surgiu, que decorre da junção das palavras Hallow, que significa santo, e Eve, que significa véspera. Daí seria do Dia de Todos os Santos. Daí começou a se espalhar essa festa. Ela começou com a colonização das terras americanas. Essa tradição foi incluída, que a gente sabe que é muito forte, né, na tradição americana, e ela foi incluída mais assim nos Estados Unidos. A gente sabe como é lá nos Estados Unidos, né? A tradição muito forte, que eles fazem todo um evento, as crianças saem pedindo doce nas ruas, e essa tradição ela foi trazida pelos imigrantes irlandeses no século XIX, e desde então essa festa é tipo o maior sucesso assim nos Estados Unidos, daí foi se espalhando por vários lugares, que as crianças usam fantasias, batem nas portas e dizem, né, doces e travessuras. Como é que é? Trick or treat. Trap. E a brincadeira, como todo mundo sabe, consiste em todo mundo sair fantasiado na rua, principalmente as crianças, e pedindo doces ou travessuras. Daí, se as pessoas não dão os docinhos, eles, sei lá, jogam papel higiênico, fazem algumas coisas, tipo, na casa da pessoa, assim, que é bem legal. E as casas ficam bem decoradas, tipo, tem caveiras, múmias e várias coisas, assim, bem legais. Eu já saí aqui em Penha. Eu nunca fiz. Eu pedi doce e travessura. Daí eu teve uma mulher só que ela deu pra gente. Uhum. Ela deu uma caixinha de bombom pra gente. Eu fazia quando era criança, mas a gente não se fantasiava, a gente ia na cara dura mesmo.
Na cara de pau. E hoje em dia a criança já vieram na minha casa também. Eu mandei pastar. Vai pastar. Não tinha doce. Se tivesse eu comer tudo. Nossa, Fábio. Meu Fábio, tu não merece. Enfim, e aí como a gente sabe, né, os principais símbolos que são associados a essa data, essa festividade, são a abóbora com velas, as fantasias de bruxa, caveiras, múmias, fantasmas, zumbis, morcegos e gatos, essas coisas mais obscuras. E as principais cores que são utilizadas nas decorações e nas coisas é o preto, roxo e laranja. Atualmente, essa comemoração nos Estados Unidos, ela possui um grande valor comercial e ela também é feriado nos Estados Unidos, que aqui no Brasil não é feriado, né? E ela também tem uma forte tradição no Canadá e no Reino Unido. O pedido de doces que é realizado pelas crianças, ele tá relacionado com essa antiga tradição celta, porque como forma de apaziguar os espíritos maus, as pessoas ofereciam comida, além de se fantasiar e tal, pra espantar os espíritos. E geralmente as mulheres celtas, elas faziam um bolo chamado bolo da alma, que era oferecido pros espíritos e tal, pra apaziguar eles. E já a tradição de da vela de dentro da abóbora, vem do folclore da Irlanda e tá relacionada com a figura do Jack da Lanterna. No entanto, na história original, a abóbora era um nabo, que eu fiquei chocada quando eu soube que eu falei um nabo, gente. Não faz sentido nenhum, mas tudo bem. Na história conta que o Jack, ele era um beberrão, que ele conseguiu enganar o diabo e escapar do inferno. Então, assim, né, tudo bom? E quando ele morreu, ele não foi aceito no céu. Daí a alma dele passou a vaguear pelas noites usando uma lanterna pra iluminar o caminho. E a lanterna era feita com um nabo. E também tem o Dia dos Mortos, né? Comemorado no México, no dia 2 de novembro. Uma festa ali com muitas cores, músicas e também muitas caveiras, que é o símbolo, né? Sim. Da festa do Dia dos Mortos. Muita comida. Fazem altares pros familiares já falecidos, né? E segundo a tradição, neste dia os mortos têm permissão de voltar ao mundo dos vivos, para visitar os parentes, as famílias, né? E é muito legal essa cultura que mexe ali com o lado obscuro, né? E é toda uma celebração que a gente consegue ver bem ali no filme Viva a Vida é uma Festa, né? Sim, que é um filme, muito legal. É uma animação. É que ele tem a Frida Kahlo? É. Desenho, assim? É muito massa. É uma animação que ganhou prêmios, não lembro agora o prêmio. É que a arte é muito linda, né? Sim. Bem explicada, né? lá. Pra eles é muito forte, né? É um dia muito importante pra eles, assim, a cultura deles. E essa celebração foi reconhecida pela Unesco, então bem massa. No Brasil, o Halloween é chamado de Dia das Bruxas, como a gente já sabe, comemorado no dia 31 de outubro. E as pessoas acreditam que na passagem dessa noite as almas saem dos túmulos e partem pelas ruas amedrontando todos aqueles que estão por perto. Então, gente, daí como falou ali que da passagem dos mortos e tal, que as almas saem do túmulo, quando eu era criança minha mãe sempre falava, tipo, na madrugada do dia 2 de novembro não pode olhar pela fechadura da porta, que senão tu vai ver os mortos passando e tal, porque é o dia que os mortos saem do túmulo. Daí, tipo, ficava morrendo de medo. No dia 2 eu nem respirava direito quando eu deitava na cama. Eu levava meio longe da porta. Eu nunca tive essas histórias assim. Na minha família sempre teve essas histórias do Halloween, porque eu sempre fui uma cagona. Tipo, eu já tinha medo do bicho-papão. Sério? Tudo bom? Nossa. Nunca tive. Muito medo. Eu cresci ouvindo história, tipo, de terror, assim, história sombria. Então, tipo, eu nunca tive medo. Tinha várias, assim, que contavam de antigos e tal. Ainda falavam também do... O meu pai sempre contava uma história de uns caras que viram umas coisas, umas aparições, umas coisas em cima do cemitério indígena, quando não tinha Univale ainda. Umas coisas bem bizarras, assim. Daí eu nunca tive medo, né? Porque... medo eu tinha, mas... Eu passava a tarde com meu irmão assistindo Lendas Urbanas. Era Sim, muito legal. Muito bom. No Gugu, né? Que passava... Até de andar dentro de casa sozinho. Era um seriado. Tinha do Gugu também. Tinha um seriado que passava durante a semana. Cantando a música do Senhor, né? Segura a mão de Deus. Você é muito medrosa. Salmo 91, né? Ainda que eu ande pelo Vale das sombras. Mas eu tenho muito medo. Sou muito medrosa. Tinha muito cagona. E eu sempre evitei, assim, assistir filme relacionado ao terror. Daqui a pouco. Não vou assistir. Não assisto. Mas sim, eu vou trancar a casa O último filme que eu assisti foi... Os famintos.
Ah, mas não é. Ah, mas é de terror, digamos Mas assim, o último filme que eu assisti que era de terror, assim, era a Momo. Momo, tô brincando. Não, era aquela... Ai, não, era alguma coisa com mãe. Só que eu esqueci o nome. Ah, daquelas meninas que ficam perdidas na floresta. Isso. A Mama. Você sempre falou, eu nunca vi esse filme. Meu, é muito foda. E eu, tipo, não consegui dormir. Eu vou botar na velha. Não, o meu namorado não consegue assistir nem o filme, nem tipo a imagem, assim, ele não consegue ver. Cara, eu era tão tipo... Que quando eu era menor, eu ficava procurando histórias de terror na internet, assim, lendo histórias de terror e tal, que a galera posta. Eu achava massa, assim. Aí eu geralmente, se eu acordo de noite, assim, de madrugada, aí fico assim, aí começa aquelas pilhas, né? Aí, vamos supor, às vezes a porta do meu quarto abre porque ela não tá bem fechada. Aí, tipo, já fica assim, é o capeta. A minha avó, que já é falecida, quando ela morava comigo, ela assustava demais, porque assim, a gente morava numa casa de 2 andares, né? Daí o quarto dela era embaixo, já no pé da escada, assim, sabe? Era o quarto dela. Daí tinha a escada, em cima era a sala, então a gente tava ali assistindo um filme, assim, né? Mais assustador, tudo escuro, e ela começava a roncar lá embaixo. Dava muito medo. E quando ela não subia, uma vez, eu tava lá assistindo no sofá, só eu e ela em casa, né? Era noite. E daí ela subiu a escada e eu escutei que ela subiu a escada porque o corrimão fazia barulho, assim, né? E daí ela subiu a escada, olhou e desceu. Tá, né? E depois que eu desci, fui na cozinha, daí ela falou, o jeito que ela fala, né? Fabinha, quem tava lá contigo? Eu falei, não tinha ninguém, vó. Mas eu fui lá e tinha uma pessoa do lado da TV em pé, parada. Meu Deus do céu! E pra subir depois. Era assim. E era direto, várias coisas assim, ela via e ela falava. Sim, tipo... Ai, eu fiquei com medo já. não tem ninguém. Tô arrepiado. Meu, sabe quando às vezes tava no Twitter, daí colocava assim, não olha pra trás. Alguém tweetava, meu. Eu ficava assim. E daí tava aqui. Do nada. Uma história muito legal, tipo, uma história assim, meio real na minha família. Nunca teve uma cadeira de balanço em casa, tá? Dica de hoje, sabe, meninas? Que tipo, a casa da minha avó era meio assombrada, assim. Eu nessa época nem era nascida. Daí tinha uma cadeira de balanço que ficava do lado da janela do meu pai ou da minha tia. E daí um dia meu pai chegou, tipo, ele não era casado ainda, nada, ele não namorava com minha mãe. Ele chegava sempre tarde do baile, essas coisas assim. Aí ele chegou e foi deitar. Daí no outro dia minha tia falou assim, ô Rosni, ficou lá balançando naquela cadeira de balanço a noite inteira, não sei o quê. Ela escutava o tipo, a cadeira de balanço, sabe, do lado de fora. Tipo, umas coisas bem bizarras, assim. Mas nunca aconteceu, tipo, com você. Meu, eu tenho muito medo disso. Não, mas tem umas histórias da Mônica bem mais pesadas. Tem, só que... bem bizarras, mas não, melhor não. Ai, conta, claro. Tudo pelo público. Tem uma que é assim, ó. A minha tia... Aconteceu uma coisa na minha família que muita gente se matou enforcada, né? Se suicidou. E daí, tipo, assim, mais uns 30, assim, da família do meu pai. Daí, a minha tia mais velha cuidava de uma tia deles, que era bem velhinha, debilitada e tal, e ela morava na casa de trás da casa deles. E um dia, ela sempre levava café da manhã, comida, tudo pra ela. E ela foi levar café da manhã e encontrou ela enforcada. Quando ela abriu a porta, tipo, ela tava enforcada em cima de uma cama, assim, que ela tinha. E esses móveis foram doados pra família, e a minha família acabou ficando com uma cama dela. E meu irmão dormia nessa cama. Daí, tipo assim, a nossa casa era nova, o terreno era novo, então, tipo, não tinha como ter acontecido, tipo, alguma coisa ali, sabe? Mas, tipo assim, quando a cama tava, o meu irmão dormia na cama, todo dia ele escutava passos no corredor, e a gente escutava junto. Passos no corredor, que fazia, tipo, do chinelo, e, tipo, ele tinha muito medo, meu irmão. Horrível, e aí, eu tô toda arrepiada. E, tipo, ele escutava esses passos, e, tipo, passava na frente do meu quarto e às vezes eu escutava. Aí parava do lado da cama dele, bem do lado, assim, ele nem respirava, né? Tanto que, tipo, depois de um tempo ele começou a dormir com um rosário enrolado na beirada da cama, assim. Era aquelas camas bem antigas. Só que aí, um belo dia, a cama quebrou. E aí, a cama foi jogada pro sótão, tipo, pra cima. Ai, mano. Vai jogar? É que eu vi uma sombra minha. Nossa, eu agora. E
gente tá gravando episódio 1h30 da tarde. Que é pra não dar ruim. Aí, tipo assim, quando a cama foi jogada pra cima... Para! Deixa eu contar. A entrada do sótão, Chora que tem pop. a portinha do negócio era no banheiro. E aí começou a acontecer algumas coisas estranhas, tipo, começava a dar barulho no teto, fazia, tipo, rolava coisas no teto, às vezes tava de boa, assim, tava rolando coisas no teto, porque era de madeira. Ai, um fantasma! Foi parecido. Olha, tá lá no sótão. Aí, tipo, tá, e a gente começou a notar que era estranho. E essa portinha... Agora, a partir daí que vocês começaram a notar. Só daí eles perceberam. E a gente sentia algumas presenças dentro de casa, umas coisas assim, sabe? Tipo, eu tenho mais sensibilidade pra essas coisas. Eu sentia gente dentro de casa, às vezes tava deitado no sofá e, tipo, sentia uma pessoa atrás, assim. Ai, já senti. É bem bizarro. Aí, tipo, a portinha começou a abrir sozinha. E aí a gente ia lá e fechava e a portinha abria sozinha. Daí a gente ia lá e fechava, o negócio abria, tipo, uma greta de uns 15 centímetros, assim. E, tipo, ninguém abria. Todo mundo começou, tipo, meu, foi tu que abriu? Foi tu? Não foi? Só morava nós 4 em casa. Eu, meu irmão, meu pai e minha mãe. Então, tipo, tinha que ser um de nós. E a gente falou, não era. E meu irmão se cagava todo. Eu já não tinha tanto medo, mas eu era criança. Acho que eu tinha, o quê? Uns 9 anos quando eu morava naquela casa ali. Aí, tipo, tá, daí a gente começou a conversar. Um dia minha tia tava lá em casa, conversa vai, conversa vem, falando coisa de família. E ela falou, aí a gente comentou disso. Aí a gente falou, aquela cama não é... Aí ela falou assim, aquela cama não é a cama que é tal pessoa se matou em cima, não sei o quê. Daí que foram se tocar que era a mesma cama. Aí, tipo assim, e antes disso, meu pai foi olhar e falou, não, pode ser algum bicho, um gambá, algum gato, alguma coisa que entrou lá em cima e tá abrindo, né? Ele foi olhar, olhou, levou a lanterna, olhou tudo, tipo, coisa por coisa que tinha lá em cima, não tinha nada. Não tinha bicho, não tinha entrada pra entrar bicho, não tinha cobra, não tinha nada lá em cima. Aí tá, descobrimos que era a cama, daí o pai, porque ele não respeitava essas coisas, né? Ele olhou pra cima, assim, apontou o dedo e falou, hoje tu dorme na cama, amanhã tu não dorme mais porque a gente vai te queimar. Daí, quando a gente olhou, assim... Aí, tipo, o teto é de madeira, normal, assim. E era tudo juntinho, assim. Caiu um negócio nele. Quando a gente olhou, caiu um negócio nele. Caiu um bichinho de bareja, assim. E um pedaço de, tipo, um bacon, assim. Um pedaço de toicinho. Do nada, caiu do teto. Ninguém jogou nada. Caiu em cima dele, assim. Começou a andar. Aí, tipo, todo mundo ficou assustado. Minha tia foi embora. Todo mundo ficou, tipo... Aí a gente assistia, eu e meu irmão, a gente assistia Supernatural naquela época já, né? Daí a gente, no outro dia, meu pai tirou a cama lá de cima, a gente botou ela num terreiro, jogou óleo queimado, jogou sal e queimou. E meu irmão varreu até em cinza do terreiro, tipo, desespero do Twitch. E ele foi e jogou sal grosso na casa inteira. E nunca mais aconteceu nada. Nada depois que a gente queimou a cama. Mas geralmente é o espírito que não encontra a luz, né? Fica vagando. É porque, imagina, às vezes até por bens materiais, sim, fica pegada, então... Mas esse só um, tem várias. É a minha tampa do vaso que caiu lá em cima. Às vezes de madrugada ela baixa sozinha, aí dá aquilo BUM! Mas ela sempre cai. Olha, boa. Cara, esses dias aconteceu uma coisa muito bizarra comigo. Eu deitei pra dormir e eu tava meio perturbada, assim, sabe? Quando tu deita meio perturbado pra dormir. Daí eu tava com muita dor no estômago e eu tava de leg, tipo, eu nunca sinto dor porque a leg é bem confortável, assim. Tá, daí eu dormi e eu sempre durmo virada pro lado esquerdo, que é o lado que tem um guarda-roupa. E no meu quarto tem uma entradinha dessas de sótão, porque tem uma dessa ali e uma no banheiro. Ah, beleza, eu já acostumei, né? Nem sinto mais medo. Aí, tipo, eu acordei de noite, assim, perturbada. E eu tava virada pro ladinho que tem a coisinha do sótão. Eu não conseguia virar pro outro lado. E no outro lado eu senti uma presença. Ah, eu já senti isso. Que é um espírito obsessor, que né? Tu não consegue nem falar, tu não consegue se mexer, virar, sente, não conseguia tipo, falar. Um fio muito grande, assim. Daí, eu me sentia muito mal, chega até a me arrepiar. Me sentia muito mal, não conseguia de jeito nenhum me mexer e virar pro outro lado. Daí eu fiquei, acho que uma meia hora, assim. E parece que eu vi uma presença escura com os olhos vermelhos, assim, sabe? Daí, uma hora passou e eu consegui... Não é pânico, ela é... Como é que é? Sonho... Ai, quando... Paralisia? Paralisia do sono. Não sei. Porque eu sentia a presença. E é a mesma coisa que a Mônica tá descrevendo. Mas sabe que tá cuidado. Mas sente isso mesmo. Mas é que eu sinto, né, as presenças. E eu vejo também, né? Eu já senti uma vez. Meu, foi só essa vez, mas foi horrível, cara. Assim. Foi horrível. Teve um dia que nós era recém meu avô tinha falecido, assim, né? E daí era já noite, a gente tava indo dormir e eu e meu irmão na sala assistindo. Minha mãe já estava dormindo e meu pai tava se arrumando pra dormir. E, a luz do quarto tava acesa, porque ele tava se arrumando pra dormir, mas a minha mãe já tinha dormido, que eu tava cansado. E ela dormindo com a mãozinha aberta, assim, né?
De repente só ouço minha mãe gritar. Eu tava lá na sala, eu ouço minha mãe gritar do quarto. Que ela sentiu alguém pegar na mão dela, assim. Mas, cara, foi um grito assim, tipo... Assustadora, tipo, assustadora demais. E tipo, a minha mãe também é bem sensível pra isso. bem E sensível ela a essas trabalha no coisas. hospital, na UTI, à noite. Então era um hospital de freiras e de vez em quando ela vê as freiras passando. Daí vai passando, de repente some. Tampa, ela falou que já viu tampa do lixeiro abrir e fechar assim, não tem ninguém, só ela. E todo mundo dormindo. E a tampa fazer assim. Ela tem umas histórias também de hospital, bem. O hospital é pesado, né? É bem Principalmente pesado. UTI, né? Sim. Muito desencarne. Muita coisa Muita acontece. tragédia e tal. Eu uma vez tava no postinho, o dia que eu machuquei meu ombro, a gente jogando vôlei. Cara, e eu falando com a Ruth, e eu tava assim, eu falando com ela no celular, e eu virei pra dentro, pra olhar, porque eu tava no banquinho ali fora. E eu virei assim pra olhar a TV, porque tinha apitado. Não tinha ninguém no banquinho ali dentro, do lado onde ficou o bebedouro, na porta. Aí daqui a pouco eu olhei pra dentro, tinha uma freirinha sentada. Eu até mandei pra ela tirar foto. Eu disse, tem uma freira ali, ela tá me olhando. Nossa. Sério, era uma senhorinha. Aí a Ruth, credo, Jeff, eu mandei a foto. Daqui a pouco eu olhei pra trás, a mulher não tava mais. E eu fiquei ali 1h e pouco e eu não vi a mulher nem lá dentro e nem ali fora. Mas a foto saiu. A foto saiu. É, porque a câmera pega, né? Aí eu lembro que um dia eu tava no Marieta também, assim, quando eu tinha ido ver o pai. Meu pai tava internado, né? Antes dele morrer. O dia que ele morreu. Aí eu tava passando no corredor, tava saindo. Aí passou uma freira, que ali no Marieta tem muita freira, né? Sim. Aí ela pegou, olhou assim pra mim, sorriu e falou assim: não fica triste, tudo vai melhorar, tá? Fica com Deus. Ela falou bem assim. E eu, já me cagava, né? Porque eu entro dentro do hospital, eu me arrepio inteirinho. Da hora que eu entro até a hora que eu saio. E é muito escuro pra você sair dentro. É um clima muito pesado, assim, né? Muito denso, assim. Eu acredito nessas coisas. Eu também. Uma vez eu vi, foi bem nítido, assim. Teve 2 vezes que eu vi bem nítido. É que eu não vejo tanto quanto eu ouço ou sinto. Eu tenho mais sensibilidade, eu não vejo tanto. Mas eu tava passando de carro e era uma rua escura, tipo, não tinha ninguém na rua. Tava eu e o pai e a minha mãe. E aí eu olhei pra debaixo do poste e só tinha, tipo, a luz do poste, assim. É bem no interior. Daí quando eu olhei pra debaixo do poste, tinha uma senhora. Sabe aquelas senhoras antigas, assim, que usava aquela sainha com a luvinha e um chapéu na cabeça, toda de preto, parada, olhando, assim. Daí eu falei, olha a senhorinha. Daí eles olharam, tipo, quando a gente olhou já não tinha mais nada. Daí ela tinha sumido. Mas, tipo, eu vi muito nítido, assim, sabe? E outra vez na casa da minha tia, eu vi também uma mulher de cabelos escuros que parecia a minha tia, que, tipo, a minha tia desaparecida, a gente não sabe se ela morreu ou não e tal. Daí ela era, tipo, igualzinha, assim. Eu vi ela olhando, assim, aí ela sorriu e saiu. Daí eu fiquei, tipo, em choque, assim... uns 5 minutos até eu conseguir falar de novo. Porque, tipo, foi uma das primeiras vezes que aconteceu, assim, de eu conseguir ver. Tem pessoas que têm muita sensibilidade aflorada, assim, pra essas coisas, né? Eu confesso que eu tenho medo, muito medo, assim. Não é uma coisa que, tipo, pra mim, eu acho que vai ser normal. Sim. Apesar, tipo, de eu acreditar, assim, que as pessoas vagueiam, né? Esses espíritos, principalmente, que não encontram a luz e tal. E quando tu desencarna, geralmente diz que tu fica 1 semana vagueando pela Terra, né? Porque é difícil pra pessoa se desligar da vida que tinha, né? E eu acredito muito nessas coisas, assim. E é muito real, porque tem muitos casos, assim, que as pessoas contam. Uma vez eu nunca esqueço, tava andando com 2 amigos aqui na Praia Alegre. E na época tinha aquelas árvores grandona, bem antiga de jambolão, lembra? Sim! E aí a gente veio lá, a gente entrou lá na ponte, veio até o final e voltou. E quando a gente chegou naquela última árvore onde fica o pessoal ali que usa droga e tal, tinha uma árvore bem grandona, assim. E a gente já da metade da praia a gente começou a escutar tipo uma risada. E eu dizia pros guris, vocês não estão ouvindo, vocês não estão ouvindo, vocês não estão ouvindo. E o Rafa dizia pra mim, não, nós estamos ouvindo. E a gente foi andando, já achou que era alguém de palhaçada. Cara, quando a gente chegou embaixo da árvore, né, arrepiou todinho. E tinha um poste bem ali do lado da árvore. Aquela voz estava em cima da árvore falando, eu vou pegar vocês. Ai, que horror. Parecia assim, tipo, muito... a gente travou embaixo da árvore, eu não conseguia andar. Nossa. Sabe, tu querendo fazer tua perna andar e não andava. Daqui a pouco eu saí correndo e puxei os dois e a gente foi. Foi muito assustador. É horrível, cara. Muito assustador. Às vezes poderia ser até alguma entidade, alguém que tava fazendo algum trabalho. Pode ser. Não sei. Mas, né? Mas, foi horrível. A Tati não dorme hoje. E quer ver quando tu tá em casa, assim, aí do nada tu vê uma sombra, assim, tipo... Ou tu sente aquela... Tipo assim, ó, teve uma vez
que eu tinha recém tomado banho, eu tava sozinha em casa. Aí eu peguei e fui, deixei pra me secar no quarto, tipo, eu entrei e lá no sítio a gente sentia, no sítio onde eu moro, a gente sentia muita coisa no começo, quando a gente foi pra lá, tipo, de batida, coisa que dava lá, sabe? E aí eu entrei no quarto e já tranquei a porta, porque eu já me cagava toda, né? Daí eu sentei na cama, assim, pra secar a perna. Quando eu sentei, eu escutei os passos vindo, assim, tipo, e saía bem do quarto que eu durmo agora, porque eu não durmo no mesmo quarto, né? Tipo, saía de lá, veio andando, parou na frente, assim, da porta e, tipo, ficou... Eu senti a respiração, senti a presença da pessoa parada na frente da porta e daí eu travei. Daí eu ficou eu parada e, tipo, que tava pra lá, que eu não sei o que era, parada, assim. E aí deu, tipo, uns 2 minutos, assim, e virou as costas e foi embora. Tipo, muito bizarro, assim, sabe? Tipo, bizarríssimo. Daí eu fiquei bem... Eu tava sozinha em casa, né? Eu fiquei bem assustada. Eu vejo, esse tempo eu tava vendo também esses vídeos desse pessoal caça-fantasma. Ah, eu vi também. Que eles vão, tipo, em pontes antigas. Eu vi um que foi no sanatório, meu. Tem muita presença de espíritos. Barulhos, assim, gente falando, chorando, né? Horrível, cara. Horrível. Até em praças, que eram antigos cemitérios, de escravos, de índios. Aqui na nossa região tem bastante cemitérios indígenas, assim, né? E geralmente nesses cemitérios indígenas é onde o pessoal vê mais coisas, porque o pessoal antigamente, né? Hoje em dia já não tem muito, assim. O pessoal não respeitava. Eu conheço várias histórias, assim, de gente que viu, tipo, passando coisas, assim, tipo, pelo céu, sabe? Tipo, umas coisas bem bizarras, assim. Então, o pessoal às vezes não respeita e acaba por não respeitar, acaba acontecendo, tipo, essas coisas, assim, de ver também, né? Deve ser horrível ficar no cemitério à noite. Sim. E, principalmente cemitério que tem trabalho de oferenda, essas coisas assim, né? Que é terreiro de pombagira, então... Eu fui no cemitério semana passada, retrasada, né? Ele lá quer chorar. Eu acho que se acontecesse isso comigo, eu não tava mais aqui. É horrível. Não tava. Horrível. Faz tempo. Porque geralmente, eu acho que é tranca-rua que tem no cemitério, que é o guardião do cemitério, né? Que ele guarda... Essa semana retrasada eu fui no cemitério sozinho, porque tava indo pra casa, assistia o dia no trabalho, fui pra casa, daí passava pelo cemitério, daí eu parei lá, né? Porque tem alguns parentes lá. Daí só pra olhar mesmo, daí tinha uma quilo, assim. Lá no meio, tipo, lá no meio, assim, tinha uma quilo, assim, eu passei. Assim, no cemitério tu nunca acende vela no túmulo, né? Não se pode acender vela em túmulo, porque é muito espírito obsessor que tem no cemitério. Então, tudo que é de luz, eles vão pra sugar. Então, tu pode ver que uma vela em um túmulo, ela queima muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Por quê? Porque ali tem muito espírito obsessor. Então, quando tu acende uma vela, tu tem que acender no Cruzeiro do Sul, que é aquela cruz que fica no meio do cemitério. Aí tu acende lá, porque lá é um ponto, né, de luz ali. E quando tu sai do cemitério, tu sempre sai de costas. Todo mundo sempre fala isso. Tu já nunca vi falar sai bastante. de frente, andando de frente. Tu sai andando de costas pra dentro do cemitério, porque senão tu traz que não presta, né, pra dentro de casa. E tu vem com muito espírito obsessor. Eu tenho assim umas coisas que o pessoal fala muito assim. E o sal grosso, ele é muito poderoso pra essas coisas. Sim, o sal grosso assim. é muito bom. Quem será que foi a primeira pessoa? Pensando, meu Deus, eu vi um fantasma jogar um sal. Que seria jogar um sal nesse fantasma? Entre o céu e a terra existem muitos mistérios, pessoal. Muita coisa que a gente nem imagina. Eu também não sou tão sensitivo, assim. Às vezes acontece em sonhos, assim, né? Mas eu acho que eu jamais eu não conseguiria ser uma pessoa cética nesses casos. Eu também não. Eu também não. Eu já vi muita coisa em cima dessa terra que não conseguiria ser cética. De jeito nenhum. Eu peço pra Deus não me deixar ver. Porque eu eu não não sei lidar. É horrível, cara. Eu sempre falo isso. E assim, ó, a pior coisa que tem... Cara, sei que não tem nada a ver, mas tipo, tu tá andando na rua à noite, principalmente quando é tarde, assim. E a porra do poste apaga a luz. Do nada. Tu passa embaixo. Não, acontece comigo várias vezes assim, ó. Eu lembro que uma vez eu tava voltando da Tati, era 3 horas da manhã. Um dia que a gente ficou bebendo, eu tava fazendo alguma coisa ali. Não lembro, a gente não... E aí eu passei bem ali na frente da casa da Catarina e deu um vento, cara. Mas assim, um vento do nada. Do nada. E eu senti uma coisa assim no meu ombro, ó, tipo, como se esbarrasse, sabe? Meu, me arrepio até o cabelo do cu.
Meu, assim, eu tenho muito essa coisa de estar andando assim na rua, às vezes à noite, e sentir, parece que tem alguém te observando. Tipo assim, o que sempre acontecia comigo, sempre acontece comigo, é tipo assim, eu tô num lugar, em qualquer lugar, acontecia muito na escola, assim, e acontece em vários lugares, tipo, tá num pavilhão, assim, e tem luzes em cima. A luz sempre pisca e sempre dá uma coisada em cima da onde eu tô. E tipo assim, eu olhava pra ver se as pessoas tinham visto e as pessoas estavam seguindo a vida delas normal, assim. Como se nada tivesse acontecido, sabe? Como se só eu tivesse visto. E tipo, é bem bizarro, assim. Já aconteceu várias vezes. Tipo, da luz tá, daí ela começar a piscar do nada. Ou tipo, a luz começar, tipo, a tremer, assim, dar aquele tipo, bem bizarro, assim. Você foi contemplada com uma assombração. Pode levar pra casa. Ontem eu fui desligar o ventilador na sala, né? Daí fui desligar o ventilador, daí ele não desligava. Ele girava tudo, assim, a bolinha, né? Ela trava, ela não gira tudo. E ela girava tudo e aquele ventilador não desligava. Do jardim? É. Ah, ele fazia isso. Daí, até que uma hora ele parou. De repente, eu fiquei olhando e começou a sair uns vermelhinhos lá. Queimou o ventilador. Queimou o ventilador, daí ele não girou. Daí ele queimou porque ele não girou mais. E daí quando eu saí, ele começou a funcionar de novo. Daí eu saí pra avisar alguém, né? Daí quando eu voltei lá, não funcionava mais. Era o eixo ventilador. A única coisa assim meio estranha que já aconteceu comigo, assim, foi o dia que eu era criança ainda. Eu morava lá em Itajuba, daí eu tava, acho que era de madrugada já, e aí eu tava acordada assim, não conseguia dormir, daqui a pouco eu comecei a escutar barulho de corrente, de cadeado, assim, sabe? Na brita, e arrastava, e ficava arrastando, e ficou arrastando a noite inteira. Daí eu falei com a minha mãe, porque a minha mãe às vezes ia dormir comigo, ou eu ia dormir com ela, daí eu falei assim, meu, tu não tá escutando, mãe? Dela, não, o quê? Falei, esse barulho de cadeado na brita? Não tô escutando nada. Daí eu não dormi mesmo. Daí eu fiquei rezando assim, tempão, cara, meu, mas foi muito assustador. Cara, aconteceu uma comigo esses dias. O pai tava lá em cima, que ele tem um rancho lá, dos bichinhos dele. Aí ele tava lá em cima e a Salete tava com ele. Daí eu peguei e fechei a porta da cozinha e fechei a porta do banheiro e fui tomar banho. E daí eu pensei que ele tinha vindo e daí tinha descido e tinha batido pra eu... Porque eu escutei alguém, tipo... na porta. Daí eu falei, meu, por que o pai tá batendo se ele deve ter a chave? E aí tá, daí saí assim, me enrolei na toalha, tava no meio do banho, mas me enrolei na toalha e fui lá, tipo, abrir a porta. Daí quando eu abri a porta não tinha ninguém. Daí eu entrei no banheiro, depois quando ele desceu, daí eu escutei ele fazendo, porque tipo, tava tudo silêncio, o pai ele chega fazendo um barulhão, né? Tava tudo silêncio, só bateram, assim, muito forte na porta na porta, acho que da cozinha mesmo. Ai, Tatiana, é só uma pessoa passando na rua. Já avisa que vai passar. Oh, eu tô passando, tá? Não é o espírito. Aí quando ele chegou, eu perguntei pra ele, eu falei, tu bateu na porta? Daí ele, não, eu tava lá em cima, eu não bati na porta. Aí eu falei, meu cara, então tá. Eu dormi assim, então Ai, não, mas é foda essas coisas. Teve outra também, que o meu irmão ainda morava lá em casa. Daí tava só o pai em casa, assistindo TV, deitado num colchão na sala. E, tipo, o colchão ficava bem de frente pra porta do meio, sabe? Que dá na cozinha. E ele esperando o meu irmão chegar em casa. E, tipo, a porta não é levinha pra abrir, a porta arrastava. Aí ele escutou a porta abrindo e tal, a porta arrastou, abriu, fechou, beleza, normal. Aí ele disse que continuou assistindo TV, porque meu irmão ia... Só que ele não viu o meu irmão passar. Ele disse que passou um tempinho, passou mais um pouco. E ele foi olhar, tipo, não tinha ninguém. Daí depois, quando meu irmão chegou, que ele foi ver que meu irmão não tinha chegado. Tinha chegado ninguém. É, dizem que nunca, quando abre uma porta, assim, alguma coisa assim, sozinha, tu nunca diz, pode entrar. Sim. Tem que falar, se for coisa boa, pode entrar. Se for coisa ruim, segue o teu caminho. Eu não falo nada, vou lá, levanto e fecho a porta. Porque... Aí depois de uma época eu comecei a procurar essas histórias assim, tipo, na internet. Ai, depois eu vou fazer uma limpeza energética aqui em casa. Aí eu achei um site muito bom, que chama Relatos Sobrenaturais. É um site. É um site do Brasil inteiro, que tipo assim, o Brasil inteiro, tipo, tu pode ir lá postar, daí tem coisa óbvia que é verdade, coisa que não é, mas cara, tem umas histórias muito bizarras.
Minhas indicações de hoje. Gente, tem muito rolê, essas coisas aí de Halloween, muitas histórias, lendas urbanas, então. Sim, mas milhares. Nossa, mano. Mas apesar disso tudo, tipo, eu sempre gostei dessa coisa de cultura das bruxas e tal. Eu também acho sempre legal. adorei. Tanto que eu estudei Wicca Eu uma sempre época. quis fazer magia. Sim, eu sempre quis. Eu participei de Wicca, mas era de Tu adolescente. não conta. E era muito louco. Tem mais ainda. Não, mas deixa eu contar essa história. Falar Pra tu do- saber que tu era do bruxa. Saci Tô e contando. do da- Pra tu saber que eu tô contando ainda. Pra tu saber que tu era bruxa na adolescência, né? Daí, nessa época, assim, eu não sei quem que trouxe, uma das minhas amigas trouxe essa história de Wicca, né? A gente ficou, meu Deus do céu, será se... Aí ela pegou e falou assim, ai, sabe como é que se descobre que a gente é bruxa ou não? Cara, Dando com o bruxo. E, cara, a gente acreditava muito nisso. Muito, tipo, muito. Igual as pessoas acreditam em Deus. Daí eu peguei... Ela falou bem assim, tem que colocar... Não ri, tá? Pelo amor de Deus, tá? Respeita a minha história. Era cola. Aí colocava a cola aqui no pulso. Mas a cola não... Do jeito que ela secava, ela tinha que dar umas bolinhas assim, sabe? Umas bolhas de ar. E nem sempre ela dava. Daí, quando dava bolinha assim de arzinho, assim, sabe? Era porque tu era bruxa. Com certeza. Aí daí a gente assistia filme de bruxa. Um monte de coisa assim, cara. Daí a gente andava na rua e a gente achava que tinha galera seguindo a gente. Aí a gente lutava com o ar. Bem assim, tipo, ai meu Deus. Galera. Mas a gente andava assim, Vai fumar um cigarro, porque essa história de bruxa aqui. Tá, e no Brasil, a Mônica já falou que as comemorações são bem tímidas, né? Sim, a gente fácil não de vê perceber. muito. E criaram um projeto de lei em 2003 que quer instituir o dia 31/10 como o dia do Saci e seus amigos, né? Pra valorizar a cultura nacional. Porque tem aquela coisa de críticas à valorização da cultura norte-americana pra cá, né? Que a gente Quer ser americanizado de toda forma, tipo, da cultura deles lá, né, no caso. E seria legal falar sobre os personagens do folclore brasileiro, né? Que tem, né? A mula sem cabeça. O Fábio fala, porque ele já Saci. ensinou. Tu já ouviu a história demoníaca do Saci? Não. Ele era carnívoro, né? Ele era canibal. Ele matava, enganava os caçadores e matava pra comer. Na cultura do Brasil tem algumas histórias assim que a gente conta pras crianças, mas são, tipo, assustadoras, assim, se tu parar pra pensar, né? Dá pra fazer, tipo... Muito medo da música. Dá pra fazer uns remakes, assim, tipo, bem legal. Tipo, tem a mula sem cabeça, né? Que é um cavalo. Que tem fogo. Do Boto Rosa. É uma mulher que transforma na mula sem cabeça. Tem o boitatá, o curupira. Boto Rosa também. Que são, tipo, histórias bem, tipo, até meio que assustadoras, assim, que a gente passa de forma lúdica pras crianças, né? E aqui no Brasil acontece, já vem acontecendo desde 2006, que é um fenômeno no mundo inteiro, que é o Zumbi Walk, né? A marcha dos zumbis. Que com as influências dos seriados dos mortos-vivos, né? Aconteceu esse evento. Aqui no Brasil começou em 2006, como já disse, em São Paulo. E a primeira Zumbi Walk começou na Califórnia, em 2001. Califórnia. Depois de tanto terror, agora a gente vai pra Falsa Recomenda. Parararam. Então, eu vou começar, tá? A história do caralho. Como eu já falei, eu vou recomendar pra vocês. Ai, Fábio. Aqui pra vocês tudo. Eu vou indicar aquele site, né? Se alguém gosta dessas histórias, que nem eu gostava de ler e tal, Relatos Sobrenaturais. É o layout é todo preto, assim, com umas caveiras e uns túmulos em vermelho e tal. E é, tipo, não vou dizer que é legal, mas é bem assustador. Então, se for, tipo, fazer uma noite, digamos, uma noite de pijama e quer contar histórias de terror, tipo, lá tem várias histórias, assim, interessantes, sabe? Você fez isso, lembra? A gente fez uma vez. Daí também eu vou indicar de novo, que eu não sou obrigada a nada, Supernatural. Que tem várias dessas histórias de terror e mostram, tipo, várias lendas, assim, lá da cultura americana deles, lá dos Estados Unidos e tal. E é isso. Eu vou indicar Mama.
Porque eu tenho muito medo desse filme. A gente Muito podia fazer, medo. tipo, uma indicação de filmes de terror pra assistir no Halloween, né? Mama. Eu vou indicar Mama. Eu vou indicar Mama porque é um dos filmes que eu mais me aterrorizei, assim. Eu vou indicar 2. O Chamado, porque eu sempre tive muito medo da mina do poço. Verdade. E o Grito. Aquele filme é pavoroso. Aquele que a gente assistiu, como é que é o nome? Que a mão sai Ai, assim. lembra daquela brincadeira que a gente fazia que ficava no banheiro, Compasso? daí... Ah, não dá. Não, que ficava no banheiro, daí todo mundo se escondia. Daí a pessoa falava assim, pode sair. Daí quando saía, a pessoa tinha que andar pela casa fazendo... E aí era tudo escuro. Verdade. Aí a gente fazia, faz o ru, daí ru, daí ele saía assim, a gente apagava tudo. Aí a gente ficava... Verdade. E aí tu não podia sair do lugar. Só podia sair do lugar quando ele chegasse bem na tua frente, a pessoa, né? Daí tu saía. Meu, era muito louco, cara. A gente morria de medo, mas era muito massa. Teve uma vez que o Rafael participou que ele tava com uma caveira. Ele tava com uma caveira que brilhava no escuro. E aí era muito louco quando ele ficava no banheiro e saía. tomando um suco aqui, galera. Era muito massa a brincadeira. Era muito legal. A gente A brincava. minha indicação vai ser Ouçam Halloween, uma banda muito massa. Ouçam Halloween. Ai, as lendas urbanas, né? Lendas Urbanas também, um seriado, foi um seriado, né? E tem o do Gugu também, Tem o muito do bom. Gugu, que é passava meio-dia. Lendas urbanas. Acreditava. Confesso que eu tinha medo. Eu também. O que eu tive mais medo foi aquele do trem fantasma e do açougue. Ai, o da casa. Eu não lembro disso. Eu tive medo da loira do banheiro. Não, eu nunca tive medo da loira do banheiro. Da Maria Sangrenta. É, Meu Maria Sangrenta. Deus do céu. Eu brincava na Já escola. pensei em fazer, mas não A gente tive coragem. brincava Não, da Maria Sangrenta eu não fazia também. Eu fazia da loira do banheiro, mas não fazia da Maria Eu não Sangrenta. fazia da Maria Sangrenta. Porque o da Maria Sangrenta ele falava que era a Maria Mãe de Jesus, né? Ai, eu tô arrepiado já de novo. Aí por isso que eu não fazia. não Porque eu tinha fazia. medo. Ela do banheiro era uma desconhecida mesmo. Ela qualquer essa mão branca. Eu achava que era mesmo as duas. Vamos encerrar. Quem vai dar o beijo desse Cinepio? Vai, Fábio, começa. Beijo, John. Depois eu vou dormir abraçada contigo, eu tô com medo. Que bonitinho. A John vai dar um soco na tua cara se ela ouvir esse episódio. Vai, Ela não vai ouvir. Não vai Ele ouvir. não vai ouvir. Que ele não gosta. Ah, ela é. Não, nem a Então, pau. depois aqui, né, tô com medo. Tem som, eu tô com medo, entendeu? Meu beijo Se vai... tivesse gravado de noite. Pra todo mundo que tem medo. Não. Pra todo mundo que tem medo, tá? Meu beijo vai pra todo mundo que tem medo. Pra todo mundo que tem medo e medo. Vai ser com medo. Tem sem medo. O meu beijo vai pra todas as pessoas que, assim como a gente, já passaram por essas situações. Você não deve ser assim, entendeu? Ninguém sobe a mão de ninguém. Ai, claro, né? Comente aqui embaixo se você tem uma história parecida que a gente quer saber. Sim, conta pra gente as suas experiências com o sobrenatural. Meu beijo vai pra loira do banheiro, coitada. Eu sempre chamava ela e isso fugia. Eu dei a escolha nela. Minha coitada. E ela só ficava no banheiro porque um cara deixou ela lá, né? É. Coitinho, Viu, macho macho escroto? Ai, tadinha, desculpa, loira. É isso aí, então, gente. Esse aí é o Vibe 67. Mal dia pra todo Bom mundo. dia, tá, gente? Até o Escuta próximo. Halloween, beijo. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau.